Hoje é quarta, 30 de abril. Entra no ar neste momento mais um giro de notícias com pré-jogo de Botafogo e Capital, Copa do Brasil. O Glorioso estreia hoje pela Copa do Brasil contra o Capital. Terceira fase da competição nacional, jogo no estádio Newton Santos. Tá certo, é um adversário bem mais fraco. Porém, tem que rolar o respeito e o Botafogo tem que seguir em evolução. A partida contra o Fluminense no último sábado não pode ser apenas algo fora da curva em relação a uma boa atuação, e sim, precisa ser algo constante em relação ao nosso Glorioso. Tudo em relação a Botafogo e Capital nesse nosso pré-jogo. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Galera, fica aqui a minha dica da VBet. Deixando aqui do lado as odds da partida de hoje contra a equipe do Capital no estádio Newton Santos. O Botafogo é muito favorito. Se você quiser fazer o seu palpite em relação ao placar, quem vai fazer um gol, talvez seja uma boa solução. Se você tem responsabilidade e sabe que pode fazer o seu palpite esportivo sem aquele medo, entre agora lá na VBet. Vou deixar o link aqui embaixo, tenha responsabilidade. Não é renda extra, você não vai ficar rico, você tem mais chances de errar do que acertar, porque é um jogo, né? E todo jogo você tem ali possibilidades. Não coloque aquele valor que você vai utilizar para pagar suas contas. Sempre quantias baixíssimas, R$2, R$5, no máximo R$10. Não faça palpites esportivos acima de um valor que vá te dificultar no dia a dia. Entre agora na VBet, link aqui embaixo no nosso primeiro comentário. QR Code na tela. Faça o cadastro, porque ajuda demais o canal do TF. Hoje, às 19 horas, no estádio Newton Santos, terceira fase da Copa do Brasil, Botafogo e Capital. A partida será transmitida pelo Sport TV. O Botafogo, ele entra nessa fase da competição contra um adversário pequeno, um time que não é uma camisa pesada do futebol brasileiro. Vencemos o Fluminense no último sábado no estádio do Maracanã, de uma maneira acachapante, o time jogando bem, e isso nos dá uma esperança para esta partida contra o Capital. Porém, os jogos de ontem pela Copa do Brasil mostraram que apenas as camisas pesadas não fazem tanta diferença. Times da Série A sofreram em determinados momentos das partidas contra equipes menores. Isso meio que mostra para o Botafogo, se a gente não encarar o jogo de uma maneira inteligente, de uma maneira competitiva, a gente pode sofrer contra um adversário pequeno. O Capital é um time de divisão inferior. O Léo Dantas vai trazer daqui a pouco o detalhe. O Botafogo pode poupar jogadores que ainda assim continuará mais forte do que a equipe do Capital. Mas os atletas que entrarão em campo, eles precisam mostrar que realmente merecem vestir a camisa do Botafogo. Não é porque nós iremos enfrentar o Capital que são favas contadas. Não, você faz ser favas contadas vencendo a partida. O Botafogo deve ter uma equipe mesclada. O time pode ter John, na lateral direita Matheus Ponte, Jair ao lado de Alexander Barbosa ou David Ricardo, na lateral esquerda Alex Telles. O meio-campo com Gregory ou Alan, Marlon Freitas ou Patrick de Paula. Você pode ter nas beiradas Arthur de volta para descansar um pouco Savarino. Jefinho pode ganhar uma oportunidade no lugar do Matheus Martins. Mastriani será titular ao lado de quem? Pode ser Igor Jesus, pode ser Juan Cruz, pode ser Cauã Lindes, sei lá. De repente, o técnico alvinegro dê chances para mais jogadores na partida de hoje. Mas o importante é que a gente tenha consciência que o Botafogo é melhor, é superior, mas não importa ser melhor e superior e dentro de campo você jogar de sapatinho alto e com isso limitar as suas qualidades. Para falar um pouquinho sobre o Capital, e esse deu trabalho para o Léo Dantas buscar informações, entra o Léo Dantas, nosso amigo. Fala aí, Léo. Oi, TF, oi pessoal do canal, tudo bem? Vamos então falar do Capital, né? Visando essa estreia do Botafogo na Copa do Brasil. A equipe do Distrito Federal tem 18 jogos no ano, com 9 vitórias, 7 empates, 2 derrotas, 26 gols marcados, 11 sofridos. Números meramente ilustrativos, o nível do Campeonato Brasiliense é bastante baixo e esses números altos, claro, são maquiados por um estadual fraco. Mas na Copa do Brasil a campanha é bastante interessante. O Capital eliminou times que, na minha visão, eram, na teoria, favoritos. A Portuguesa do Rio, nos pênaltis, na fase inicial, e depois, na segunda fase, o Porto Velho. Porto Velho que foi o último adversário do Capital, mas não pela Copa do Brasil, pela Série D, no fim de semana, com vitória de 1-0 da equipe do DF. O técnico é aquele, Roberto Fernandes, conhecido, experiente, tem rodagem pelos times menores,
sabe armar com pouco material humano algumas arapucas para os times grandes. Então o Botafogo precisa ficar de olho sim. O capital do Roberto Fernandes, que normalmente joga num 4-4-2, com o meio-campo em linha, não fazendo losango ou quadrado, normalmente em linha, o que não significa o tempo todo em linha. Fazendo a análise dos setores então, começando pela defesa, já vou com um destaque individual. O goleiro Reinaldo foi destaque no jogo contra o Porto Velho, foi destaque nas cobranças de pênaltis contra a Portuguesa, foi nome importante em alguns jogos agudos do Campeonato Brasiliense. Então é um cara que, claro, tudo aqui é guardado à sua devida proporção, tá, gente? Mas mostrou potencial no que deu para ver até aqui do Capital, nos lances em que estavam disponíveis para a gente buscar do Capital. Muita coisa de Série D, fase inicial de Copa do Brasil não está à disposição tão fácil assim, mas deu para ver bastante coisa do Campeonato Brasiliense. E o Reinaldo foi muito bem no jogo contra o Porto Velho também, então, enfim, é um cara que, se a finalização não chegar com muita qualidade, ele tem mais chance de fazer a defesa, então o Botafogo tem que caprichar. O Capital também demonstra na sua defesa alguns erros de saída de bola quando pressionado. Eu não acho que isso vai acontecer muito contra o Botafogo por um motivo, não pela questão da qualidade técnica, até porque a diferença dos dois é gritante. É que o Capital deve ter muito pouco a posse de bola para tê-la no seu campo de defesa e tentar sair jogando por baixo. Então, o Botafogo deve ter mais a posse e aí, teoricamente, subiria menos linha para pressionar o Capital na saída. Mas, enfim, é uma possibilidade, claro. Não é tão recorrente no time do Capital, mas aconteceu algumas vezes, me chamou a atenção. O que é mais recorrente no time do Capital é que a equipe dá mais espaço do seu lado direito. E a explicação é a subida do lateral direito. O Lennon, aquele mesmo, ex-Flamengo, ex-Guarani, tem uma rodagem aí de primeira divisão, de times maiores do futebol brasileiro, tá agora no Capital. Tem uma veia ofensiva, passa muito mais da linha de meio campo do que o lateral pelo lado esquerdo. E isso faz com que, em função da idade, ele tenha alguns problemas de recomposição, então o Capital costuma ser mais atacado pelo lado direito. Outra questão importante do Capital é que sofre muito com a bola longa. Não só aquela que vem bem lá de trás, ainda do campo defensivo pelo alto, mas também aquele passe rasteiro que rompe, né, a linha defensiva para deixar algum atacante que está vindo em profundidade sair de cara ali pro gol para ter uma chance clara. Pensando no Capital no ataque, os atacantes e os meias chutam de qualquer lugar. Pra gente, às vezes, parece improvável. Parece que a jogada clareou e finaliza. Não precisa nem ter clareado de verdade. Isso de dentro e de fora da área também. Então, é um time que nas poucas oportunidades, supõe-se, e que tiver a bola no campo ofensivo, vai finalizar. Então, é importante que o Botafogo feche o máximo possível de espaços. Quando subir a linha para tentar pressionar lá no alto, tenha algum tipo de guarnição lá atrás, porque o Capital, tendo a bola, vai finalizar e pode levar algum tipo de perigo pro John. E quando eu falo que chuta de qualquer lugar, pode ser o centroavante, temos aí o Michel Quarcu, por exemplo, boliviano, pode ser o Wallace pernambucano, por exemplo, são os dois caras que mais jogam nessa função, e até os meias, os caras que têm um pouco mais de aproximação e que jogam centralizados nessa linha do 4-4-2, essa linha média, né? Os dois meias que jogam centralizados aparecem muito próximos à área, de frente para o gol. E quando tem oportunidade, finalizam. O Mateuzinho, que é o artilheiro do time no ano, 5 gols, ex-América de Natal, e também o Michel dos Anjos. Aquele mesmo, volante, virou meia, já passou pelo Atlético Paranaense, tem um chute também de média distância com bastante qualidade. Mas a principal jogada do Capital nem é essa finalização de fora da área, não. É o cruzamento. A bola na área é a vocação desse time do Capital, procurando sempre o seu camisa 9, que muitas vezes não está de referência de frente para o gol, está procurando o segundo pau, para deixar todo aquele bololô de zagueiros ali, marcando outros jogadores que se aproximam e ele ficar sozinho no segundo pau. Então essa é uma artimanha importante do time do Capital lá no ataque para essa bola aérea. O problema é que os cruzamentos nem sempre vêm caprichados, vem de qualquer jeito, da intermediária, quase na mesma linha do chuta de qualquer lugar, cruza de qualquer lugar também. Se o camisa 9 é o centroavantão para receber a bola pelo alto, a dupla de ataque tem sido o Riquelme, aquele mesmo, baixo a linha aí, jogador do Botafogo, é o cara de movimentação, tem feito gols importantes aí no time do Capital, e é um cara que vai se movimentar mais nesse time em relação ao centroavante, que é um pouco mais fixo dentro da área. Então essa movimentação dele merece atenção. Assim como a chegada do Lennon, lembra que eu falei? Tem veia ofensiva, tem problema na recomposição, mas a presença dele do lado direito faz com que o Capital articule mais por esse lado, com que chegue mais gente do lado direito. Não é que o Capital só ataca do lado direito, não, ataca dos dois lados quase na mesma medida, só que do lado esquerdo é só cruzamento, da direita tem um pouco mais de articulação, de ultrapassagem, de bola no pé, em função da presença do Lennon.
É isso, gente. Bom jogo. Abraço. Valeu, Léo. Obrigado por sua participação. O Léo hoje não deve. Vocês puderam ver que a voz dele tá um pouquinho ali ruim. Léo tá gripado, então hoje deve ficar no DM para a nossa live pós-jogo lá do estádio Newton Santos, às 21 horas. Ou vai ser do estádio Newton Santos, ou vou para o hotel para a gente poder fazer uma live um pouquinho mais longa. Vou definir o que eu vou fazer, mas nós teremos com certeza ali por volta das 21 horas e 10 minutos, a nossa live pós-jogo, trazendo tudo de Botafogo e Capital. Para contar um fato histórico, chamo o Leozão Memória Alvinegra. Mas antes, deixe seu like, inscreva-se, compartilhe e mande esse vídeo em seus grupos WhatsApp. Fala aí, Leozão. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Nessa minha participação aqui no pré-jogo do canal do TF, eu vou falar com vocês, quer dizer, eu não vou falar com vocês sobre Botafogo e Capital. Isso porque as duas equipes vão se enfrentar pela primeira vez na história do futebol brasileiro. As duas equipes nunca se enfrentaram, então o Botafogo vai pela primeira vez receber na sua casa o Capital. Vamos enfrentar essa equipe, mas eu quero fugir nessa participação de jogos contra outras equipes de Brasília. Eu vou destacar rapidamente aqui para vocês a partida de 2004, quando nós enfrentamos o Gama, e também a partida de 2023, a última vez em que o Botafogo enfrentou uma equipe de Brasília, e foi também pela Copa do Brasil. O Botafogo eliminou a equipe do Brasiliense, vencendo a equipe do Distrito Federal por 7-1, e assim nós seguimos adiante na Copa do Brasil. Mas fugindo desses jogos, eu quero falar de um ex-jogador do Glorioso que nasceu em Brasília e precisa ser muito mais lembrado pela história do Botafogo. Trata-se de Carlos Alberto Dias, meia que nasceu no dia 5 de maio de 1967, um ano antes do nosso primeiro e reconhecido título brasileiro. Carlos Alberto Dias era um meia muito conhecido pela sua total habilidade, era uma habilidade que encantava quem o via jogar, e viveu no Botafogo entre 1990 e 1992 o auge da sua carreira, a melhor fase da sua carreira. Foi jogando pelo Botafogo que ele se sagrou campeão estadual em 1990. Ele ajudou o Botafogo a buscar o bi do campeonato estadual de 1990. E se nós temos Maurício 89, é bom que a gente lembre que a gente tem Carlos Alberto Dias 90, porque foi de Carlos Alberto Dias o gol do título, o gol do bicampeonato estadual do Botafogo. Depois que Carlos Alberto Dias saiu do Botafogo, ele passou por algumas outras equipes do Brasil, mas fora do país ele jogou apenas em um lugar, Japão. Ele jogou pelo futebol japonês e em 2006 ele se aposentou nos gramados brasileiros aos 39 anos, jogando pelo ABC. Hoje, o Carlos Alberto Dias, aposentado, é técnico de futebol, está em Rondônia, treinando na atual temporada de 2025 a equipe do Guaporé. Carlos Alberto Dias é mais um dos vários jogadores do Botafogo que precisam todos os dias serem lembrados pelo torcedor alvinegro, pelo Botafogo e por todos que amam o futebol. Espero que vocês tenham gostado dessa minha participação. Grande abraço pra vocês, valeu, fui. Valeu, Leozão, sempre trazendo detalhes interessantes. Gostei hoje, Leozão, do que você trouxe, bem bacana. Sempre trazendo motivos interessantes aqui para o canal do TF. Amigos, é vencer bem, jogar bem. Botafogo conseguir fazer o placar interessante hoje, 2 gols de diferença ou até mais, para na partida também, lá em Brasília, você conseguir poupar jogadores. Num calendário onde você tem confrontos difíceis, quando você pega uma equipe um pouco mais enfraquecida, é melhor para você dentro das suas pretensões na temporada. Vamos torcer que tudo dê certo hoje contra a equipe do Capital. Também você pode ter ali um ganho lá na Mais Ágil. De repente você está precisando de grana, a equipe da Mais Ágil pode te atender da melhor maneira possível. Vou deixar o link aqui embaixo na nossa descrição, o link da Mais Ágil para vocês poderem entrar e tirarem todas as suas dúvidas. E claro, só vão fechar qualquer negócio se todas as informações forem passadas da melhor maneira possível. Tamo junto, gente! Beijos, ou volto hoje às 21 horas ou a qualquer momento, caso tenhamos informações importantes sobre o nosso glorioso. Valeu, fogo neles, fui pra cima deles, fogão, sempre fogão, valeu!